A de hoje está pendente, ele não estudou. Boa noite. Como está a semana de vocês? Fria? Eu queria, antes de tudo, dar os parabéns a vocês. E um pastor um dia falou para mim assim: Leone, não dê os parabéns porque é nosso dever estar na casa de Deus num culto. É nosso dever. Mas vocês estão de parabéns mesmo assim, por cumprirem fielmente a parte que lhes corresponde, como bons desbravadores, né? O desbravador fala assim: cumprir fielmente a parte que me corresponde. A parte que me corresponde é quando há culto de adoração ao Senhor, que eu possa estar presente na sua santa casa. Amém? Vocês escolheram o melhor lugar do mundo para estarem. Vocês, eu tenho certeza, vão sentir a presença de Deus nesse lugar, porque Jesus falou que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria através do seu Santo Espírito. Amém? Então hoje, apesar de não vermos, mas nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Amém? Eu não sei se vocês conseguem sentir, mas eu já senti no momento das orações. Como é gostoso poder compartilhar as orações com os irmãos. Amém? Amém. Tema de hoje? Hoje é culto do quê? Oração. Eu vou começar a mensagem de hoje com uma frase que eu ouvi um dia de um irmão que me entristeceu muito o coração. Um dia o irmão falou assim para mim: eu não vou nos cultos de quarta-feira. Aquilo já me quebrou o coração, né? E daí eu, muito curioso, perguntei, irmão, mas por que o senhor não vai nos cultos de quarta-feira? Ele falou porque o culto de quarta-feira parece o Muro das Lamentações. É só irmão pedindo por doente, é só irmão pedindo pela família, é só irmão pedindo emprego, pedindo cesta básica, é só irmão pedindo pela vida espiritual dele, é só irmão pedindo pelo emprego, sabe? É um muro de lamentações, é uma tragédia o culto de quarta-feira, amém? O que vocês acham? O culto de quarta-feira é uma bênção. Ah, Leone, mas só tem tristeza às vezes. Porque o pecado trouxe a tristeza até nós. Mas quando nós nos reunimos aqui para ouvir as tristezas uns dos outros, é para que nós nos apoiemos uns aos outros. Para que nós possamos orar uns pelos outros, para que essas tristezas da vida possam ser amenizadas através do nosso Deus, amém? Se o irmão está triste porque está desempregado, mas ele vem aqui com fé pedir, daqui a um mês ele está empregado e isso é um momento de alegria. Se a irmãzinha está doente, vem aqui e prega para ser restabelecida a saúde, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, a irmãzinha está restabelecida e isso é motivo de alegria. Aquela mulher que entrou chorando aqui, né, Reginaldo, aquele dia que a amiga estava entubada e nós oramos pela amiga dela, junto com a Thelma, a mulher saiu, não está mais entubada e está se recuperando. É por isso que existe o culto de oração, para que nós aprendamos a amar. Sabiam disso? Porque quando eu ouço a oração do irmão, eu estou amando. Eu estou dando um pouco do meu tempo para o sofrimento do meu irmão. Então não deixe de vir no culto de quarta-feira. Às vezes você vai ouvir algumas coisas tristes. Mas dali uns dias vocês vão ver coisas felizes, porque a oração tem poder e eu creio nisso, amém? Eu creio nisso. E quando eu oro com a certeza de que Deus está me ouvindo. Senão eu não orava. Então não desistam de vir nos cultos de quarta-feira, porque eu já vi acontecer milagres nos cultos de quarta-feira. Milagres. Tinham 2 geminhos que nasceram, e nasceram de 6 meses. Gêmeos já é uma gestação difícil. E de 6 meses eles nascerem, pior ainda. E eles nasceram e foram direto para a UTI neonatal. Boa noite, sejam bem-vindos. E depois das crianças irem para a UTI neonatal, a tia das crianças veio nos cultos de quarta-feira durante meses,
pedindo oração. E eu lembro como se fosse hoje, no primeiro culto que ela veio, ela disse assim: os médicos disseram que os meus sobrinhos têm 5% de chances de viver. E nós oramos, e oramos, e oramos. E toda quarta-feira nós orávamos e a mulher pedia pelos gêmeos. E toda quarta ela pedia pelos gêmeos. Os gêmeos já estão desse tamanho assim. Amém? Os gêmeos já estão desse tamanho. Os médicos davam 5% de chance de vida. Mas Deus agiu na vida daqueles meninos. Então, não deixe de vir no culto de quarta-feira. É difícil? É. Tá frio? Tá. Tá chovendo? Tá. Mas aqui o calor humano nos aquece. Aqui não chove aqui dentro, é só até chegar aqui. Pede para os irmãos, ganha uma carona, pega um Uber. Mas venha. Eu tenho certeza que você vai sentir a voz de Deus falando ao seu coração. Amém? E por ser um culto de oração, e por eu saber que nós teríamos pouca gente aqui, mas já temos um número razoavelmente bom de irmãos, fiquei feliz com isso, é que eu coloquei o tema de hoje como a importância da oração. Porque, vamos começar a estudar a Bíblia? Abram lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aumenta o meu microfone um pouquinho, Felipe. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Não é o menor versículo da Bíblia, mas acho que é o segundo menor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É bom. 1 Tessalonicenses 5, 17. Todos acharam? Amém. A carta de Paulo ao povo que morava em Tessalônica. Se fosse hoje, teria a carta de Paulo aos paranaenses, carta de Paulo aos curitibanos, aos paraenses, né, Brenda? Aos maranhenses, mas naquela época era o pessoal de Tessalônica. Então é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Olha o que Paulo diz para nós. Orem sem parar. Será que é importante a oração? Ou Paulo só inventou? Se não fosse importante, Paulo não teria colocado aqui na carta dele aos Tessalônicos. Orem sem cessar. É por isso que nós temos que estudar sobre o quê? Volta lá para mim, Felipe, sobre a importância da oração. E a importância da oração. A oração é importante e a oração nos leva ao quê? A termos o quê? Comunhão com quem? Com Deus. Só existe duas formas de nós termos comunhão com Deus. Quais são as duas formas? Primeiro, Deus falando comigo. Como é que Deus fala comigo? Através da palavra, da Bíblia. E como é que é a segunda forma? É quando eu falo com Deus. E quando eu falo com Deus? Quando eu oro. Mas, Leone, Deus não é onisciente? Onisciente é que Ele sabe tudo. Se Ele sabe tudo, preciso eu falar com Ele? Sim ou não? Sim, porque eu preciso dar a Deus a permissão para que Deus haja em minha vida, porque Deus não se intromete na minha vida, a não ser que eu dê permissão. E Deus, como um bom pai, Ele quer ter o que conosco? Relacionamento. E um relacionamento, Ele fala comigo e depois eu falo com Ele. E Deus quer ouvir as nossas angústias, Deus quer ouvir as nossas ansiedades, Deus quer ouvir o que precisamos da ajuda dEle. É por isso que existe a oração. Ele não é um Deus tirano como Lúcifer prega, Ele não é um Deus que impõe as coisas, pelo contrário, Deus quer nos ouvir. Você já parou para pensar que você tem a oportunidade de falar com Deus? Você já imaginou o quão importante é a oração? Na oração você fala com Deus. Um dia eu fiz uma pergunta aos desbravadores: se você estivesse na frente de Jesus, o que você falaria para Ele?
E eles ficaram todos embaraçados, porque eles não sabiam o que falar para Jesus. A oração é a oportunidade que nós temos de conversar com Jesus, de falar para Jesus, para Deus, tudo aquilo que nós sentimos, todas as angústias do nosso coração, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas incertezas, e pedir para que Ele nos dê sabedoria e nós possamos passar por essas dificuldades. Então a oração é sim importante, por isso que nós vamos estudá-la hoje. Passa para mim, Felipe, o primeiro slide. Vamos começar a estudar a oração pelo que a oração não é. Olha, Leone, mas vamos começar pelo contrário? Sim. Muitas vezes nós aprendemos uma coisa quando nós vamos aprender o que ela não é na realidade. Por exemplo, o que a oração não é? Primeiro, a oração não é o quê? Mágica. Oração não é um pirlim-pim-pim, um bastão que o mágico bate na cartola e sai um coelho. Não, oração não é isso. E nós temos interpretado de maneira errada a oração, porque nós temos interpretado de maneira errada o nosso Deus. Nós não somos criatura e Deus criador, nós somos o cliente e Deus é o garçom. E nós pedimos e queremos que Deus nos atenda, e não funciona assim com Deus. Deus é Deus, Ele é criador, é Ele que sabe de tudo, não eu. É Ele que sabe o que é melhor para mim, não eu. Então, por isso que muitas das minhas orações não são atendidas, porque Deus quer o que para mim? O melhor. E às vezes nós achamos que a oração é mágica. Eu peço e acontece uma mágica e aparece tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu preciso. Não é assim e nunca vai ser, porque o tempo de Deus é diferente do meu, o desejo do coração de Deus é diferente do meu. Então a oração não é uma brincadeira que eu faço de pedir e ganhar com Deus. Às vezes nós somos acostumados com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Mãe, quero um Nescau, a mãe dá o Nescau. Mãe, quero um pão com mortadela, a mãe dá o pão com mortadela. Mãe, eu quero um suco, mãe, é hora do almoço. Às vezes nós temos esse costume de fazer isso com os nossos pais e achamos que com Deus é assim também. Deus, eu quero um carro novo. Deus, eu quero uma casa nova. Deus, eu quero um filho obediente. Deus, eu quero um pastor que eu goste. Deus, eu quero os irmãos que sejam bonzinhos para mim. Não é assim que funciona. Você não é o centro do mundo. Então a oração não é mágica. A oração é comunhão com Deus. A oração não é só para pedir, mas é também para pedir. Um dia um irmão falou assim, Leone, eu quando oro eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Tem que pedir. Pedir não é feio, pedir não é errado, só temos que saber pedir. Então a primeira coisa que a oração não é mágica. Segunda coisa, a oração não é para quê? Para barganhar com Deus. Senhor, eu estou orando aqui agora à noite, no final do dia, para o Senhor, para que o Senhor me abençoe. Quer dizer, você está orando para ganhar a bênção? Não é assim. Não é assim. Eu oro, eu ganho. Eu não oro, eu perco. Não é assim. Oração não é um ganha e perde. Oração é teu relacionamento com o teu pai. Quem é casado aqui sabe. Se você não tem um relacionamento com o seu cônjuge, o que acontece com o teu casamento? Só ladeira abaixo. Já imaginou um casamento? O esposo entra por uma porta, a esposa por outra, o esposo toma banho de um lado, a esposa do outro, um assiste televisão no quarto, o outro na sala, na hora de dormir, um deita, o outro deita, boa noite, acabou, no outro dia levanta, tchau, vão trabalhar. Você acha que um casamento assim funciona? Não, porque tem que ter o quê? Relacionamento. E oração é o quê? Relacionamento. Só que eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quanto tempo vocês passam com as pessoas que vocês amam? Quem é casado aqui, quanto tempo você passa com a sua esposa? Quanto tempo você passa com o seu filho? Filho, quanto tempo você passa com seu pai? Quanto tempo você passa com seu amiguinho que você gosta? É pouco tempo ou é bastante tempo? Eu amo a Sandra de paixão. O tempo que eu posso, eu passo do lado dela. O tempo que eu posso, eu passo do lado dela. Eu chego à noite
eu fico com ela o tempo inteiro, dando atenção para ela, porque de dia eu fiquei longe, então à noite eu fico do lado dela. Final de semana eu tento levar ela para onde eu vou, apesar que às vezes não dá certo, mas eu tento ficar ao lado da minha esposa e das minhas filhas o máximo que eu posso, porque eu as amo. E por que eu não quero ficar muito tempo ao lado de Deus? Porque eu passo 2, 3 horas com a minha esposa e 5 minutos em oração com Deus. Eu passo jogando bola 2 horas, assistindo o jogo 2 horas com os meus amigos, mas eu não fico 2 horas orando. Ah, Leone, você está louco. Como é que vai ficar 2 horas orando? O que é prioridade na nossa vida? Quanto tempo Jesus orava? Terceiro ponto, oração não é uma prática difícil. Vocês acham difícil orar? Sim ou não? Orar não é difícil, irmãos. Não venha com... Olha, vocês podem tentar inventar qualquer desculpa para mim, mas você dizer que orar é difícil, me perdoa, eu não vou acreditar em vocês. Orar não é difícil. Difícil é você colocar a oração como prioridade na sua vida, porque nós não colocamos Deus como prioridade na nossa vida. Não colocamos. Não colocamos. Então não venha dizer que oração é difícil, porque oração não é difícil. Ah, Leone, eu não sei orar. Sabe? Você não sabe conversar? Oração é conversa. Só que é uma conversa com quem? Com Deus. É uma conversa com Deus. E por último, oração não é só o quê? Para os momentos difíceis. Ali cortou a palavra ali, mas é para momentos difíceis. Porque tem pessoas que só oram em momentos difíceis. Você é assim? Você é assim? Sim ou não? Admita no seu coração se você é assim. Ficou doente? Nossa, né, Rosvaldo? Aí é oração, jejum e súplica, e oração de hora em hora, e pede oração no grupo da igreja, e pede oração. É só ficar doente para você ver como a gente ora. Fica desempregado para tu ver. Você vai colocar em todos os grupos da igreja, irmãos, por favor, orem por mim, que eu estou desempregado, eu preciso de Deus, eu quero que Deus... Aí nessa hora lembra de Deus, né? Oração não é só para os momentos difíceis, irmãos. Oração é comunhão com Deus. Oração é relacionamento com Deus. Passa para mim, Felipe. Olha lá. Oração é uma via de mão dupla. Vocês concordam com isso? Vamos ver os textos bíblicos. Eu não sou muito fã de colocar texto aqui, eu gosto que os irmãos procurem na Bíblia, mas hoje, para a gente facilitar, olha lá, ó, Salmo 5, 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã eu apresento a minha oração e fico o quê? Esperando. Quando é que Deus tem que ouvir a minha voz? De manhã. De manhã Deus tem que ouvir a minha voz. E durante o dia eu faço o quê? Espero. Ah, mas Deus responde no dia, Leone? Não. Às vezes demora anos, mas eu tenho que fazer o quê? Esperar. Esperar. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Falamos com Deus e Ele nos fala. Olha o que diz Jeremias 33, 3. Invoca-me e eu te responderei. Quem falou isso? Deus. Deus falou isso. Leone, ore que eu te ouço e te respondo. Às vezes não, Leone, mas eu te respondo. Eu te respondo. Então a oração é uma mão dupla. É eu e Deus. Deus e eu. É relacionamento. Passa para mim, Felipe, por favor. Olha lá, ó, um texto de Ellen White para fortalecer a nossa vida. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou durante 1 hora que seja. Ninguém sem oração
se encontra livre do perigo. E você, antes de sair da sua casa, você ora? Mas eu estou perguntando se você ora, não se você põe a mão na maçaneta, né, a famosa oração de maçaneta, e diz assim: Senhor, me protege. Aí Deus vai falar: agora? Agora que está saindo, que precisa? Agora você vem atrás de mim? Apesar que Deus não pensa assim, né? Essas palavras são do Leone, né? Porque Deus mesmo assim ainda ouve a oração de maçaneta. Mas será que é esse relacionamento que você quer ter com o seu Deus? O que o Espírito de profecia está dizendo? Que sem oração, a gente não dura o quê? 1 hora. 1 hora. 1 hora a gente não consegue sobreviver sem oração. Passa para mim, Felipe, por favor. Outro texto de Espírito de profecia. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Como é que é a oração? É como se eu estivesse falando com quem? Com um amigo. Lógico que você não vai usar o mesmo linguajar, né? Você não vai chamar Deus de mano, de cara. Mas Deus é nosso Pai. E o Pai é amigo. E amigo eu posso abrir meu coração. Por isso que eu sempre brinco, não desabafa no Facebook, não, desabafa com quem? Com Deus. Ele vai te ouvir. Ah, Leone, mas eu não consigo ouvir ele responder. Consegue sim. Quando você estiver em íntima comunhão com Deus, você ouve. Como acontece isso eu não sei, mas você ouve. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos. Ou seja, eu não preciso falar com Deus para que Ele me conheça, porque Deus já me conhece. Mas, sim, para nos habilitar a recebê-lo. Olha que lindo. A oração não faz Deus descer até nós, mas a oração nos faz o quê? Subir até Ele. Amém? Quando você ora, você sobe até Deus. Quando você ora, você sobe até Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Passa para mim, Felipe. Então, se nós vimos o que a oração não é, que ela não é barganha, que ela não é uma mágica, que ela não é só para os momentos difíceis, que ela não é difícil, agora vamos ver o que a oração é. E o que a oração é? A oração é uma conversa com quem? Com Deus. Segundo, a oração é um gesto do quê? De dependência. Dependência. Se eu oro a um Deus criador, é porque eu dependo de quem? Dele. Oração é submissão a um Deus criador. Eu sei que eu sou frágil e preciso orar a um Deus poderoso. Eu não consigo resolver os meus problemas sozinhos, eu preciso do quê? De um Deus ao meu lado. E por último, oração é um relacionamento com Deus. Oração é um relacionamento com Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: vocês conseguem ter um relacionamento com Deus orando 2 minutos, 3 minutos? Consegue? Ah, Leone, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Não vai ouvir nunca com essa oração de 2 minutos que você faz para ir dormir, porque você está cansado. Não vai ter relacionamento com Deus desse jeito. Não vai. Não vai ter relacionamento com Deus pedindo para Deus, orando a Deus só quando está doente. Não vai. Você quer ter relacionamento com Deus? Passe tempo com Ele. Passe tempo. 1 hora, 2 horas. Leone, você está louco. Não, eu não estou louco. Jesus passou noites, e Ele era Deus. E Ele passou noites orando. E hoje você passa 5 minutos orando e acha que é o must be in love da história. Nós só queremos de Deus
As nossas orações são egoístas, egocêntricas. Nós só oramos por nós, não pelos outros. E por último, oração é o quê? O que é a oração? Adoração. Quando você ora, você mostra dependência, você adora ao Deus Criador. Você fala, Senhor, Tu és o Criador dos mares, das fontes das águas. Tu és o Criador de tudo que o olho humano pode ver. Senhor, eu dependo de Ti para respirar. Eu dependo do Senhor para que o dia amanheça. Eu dependo do Senhor quando o Senhor me ressuscita do sono. Quando o Senhor me leva por essa cidade nesse trânsito terrível, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti para ter água para beber. Senhor, eu preciso de Ti para ter comida para comer. Senhor, como eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso de Ti. Mas eu tenho que dizer isso para Deus. Você não gosta que as pessoas digam que te amam? Sim ou não? Você não gosta que a tua esposa, teu marido chegue para você, meu querido, minha querida, eu te amo, você é importante para mim. Pai, você é importante para mim, pai, obrigado por tudo que você faz. Mãe, valeu, mãe, por tudo que você fez por mim até hoje. Todo mundo gosta de ouvir isso, e Deus também, porque Deus quer ter um relacionamento com os seus filhos. Só que nós não queremos, muitas vezes, nos relacionar com Deus. Passa para mim, Felipe. Quando que nós devemos orar? O que vocês acham? Conseguem ver as figurinhas ali? Vocês conseguem ver as figurinhas ali? Quando que nós devemos orar? Primeiro lugar, nós devemos orar quando? Ao amanhecer. Tem um amigo meu, o Rogério, que ele fala assim, Leone, eu já levanto caindo. Eu falei, como assim, Rogério, que você levanta caindo? Ele falou que eu levanto da cama e caio de joelho para orar ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Ah, não, Leandro, mas eu vou perder o ônibus. Filho, levanta 15 minutos mais cedo. 15 minutos. Você ora 10, ainda ganha 5. Segundo, orei. Aí eu saí, vou trabalhar. Aonde que eu posso orar? No trabalho. Mas eu posso orar no trabalho? Eu oro mais no trabalho do que em casa. Sério? Eu oro mais no trabalho. Você também, né, Reginaldo? Tenho certeza. Andando de moto no meio dos carros, pé corredor, leva fechada, chuva, sol, cachorro. Sabe, irmãos, eu oro mais no trabalho do que em casa. Nós temos que orar, Senhor, me dá discernimento, né, Thelma, para lidar com as guerras do trabalho. Senhor, me dá sabedoria para saber fazer o meu trabalho, né, da maneira correta, para que eu não erre. Senhor, me ajuda a ser um bom funcionário, ser um bom amigo. Me ajuda, Senhor, a resolver os problemas aqui na empresa. Me ajuda a ser útil para a empresa. Ore no trabalho. E depois do trabalho, quando que eu tenho que orar? Orar na hora do almoço, da janta, do lanche. Eu tenho que orar em gratidão pelo meu alimento que Deus me dá. É uma outra oportunidade que eu posso orar. Mas aí eu estou no trabalho, eu vou comer no restaurante. E no restaurante eu posso orar, sim ou não? Sim. Nós fomos no restaurante esses dias e oramos. Nós estávamos numa mesa de 10 pessoas, né, Thelma? E nós oramos no restaurante. E estava lotado de gente. Mas é queimar a cara, Leone, é muita vergonheira. Vergonheira é você ser ingrato a Deus e não agradecer pelo alimento que Ele te dá. Aqueles que tiverem vergonha de mim, diz Jesus, eu também terei vergonha diante do meu Pai. Depois, outra oportunidade que eu tenho para orar, ore pelo próximo. Vocês oram pelos próximos, sim ou não? Quem é o próximo? É aquele que está ao meu lado e precisa da minha oração. Outra coisa, irmãos, eu vejo muitos irmãos chegar para nós e falar assim, irmão, por favor, ora por mim. Posso te pedir um favor? Ore mesmo. A pessoa está crente que você vai interceder por ela diante de Deus. Por favor, se alguém pedir oração para você, ore. Ore, é porque a pessoa está precisando mesmo.
Você pode ser um canal de ajuda entre Deus e ela. Interceda. Jesus falou que a oração intercessória tem mais poder quando você ora do que por si mesmo. Então, quando eu oro para mim mesmo é um poder. Quando eu oro por outra pessoa é mais poder. Porque eu estou demonstrando o quê? Amor. Preocupação. E depois de orar pelo próximo, que horas que eu posso orar também? Ao dormir, descansar. Vou te dar uma dica, ora igual aquele menininho ali, ó. Porque se você deitar na cama para orar, um abraço. Se for o Reginaldo, então não espere nem chegar na cama. Não deite na cama para orar. Você vai dormir. Assim eu já durmo de vez em quando. Assim eu já durmo de vez em quando. Imagina deitado quentinho do lado da patroa. Não aguenta, dorme. Esses dias uma amiga minha contou uma história para mim. Eu falei, ai, que vergonheira, né? Ela falou assim, eu quando não estou com sono de noite, sabe o que eu faço? Eu oro. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque é orar e dormir. É orar e dormir. É errado dormir orando? Um dia eu vi uma frase que dizia assim, olha, você já viu um pai ficar brabo com um filho que adormece ao seu colo? Não. O que Deus quer é você. Mas ora igual o menininho ali, ó. De repente a tua oração sai mais fervorosa, sai com mais adoração. Passa para mim, Felipe. O que a Bíblia diz sobre oração? Olha lá, ó. Salmo 102, 17. Deus atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Deus não despreza a nossa oração, seja de um ancião ou seja de uma criança. Deus jamais despreza uma oração. Segundo, Mateus 21, 22. O que diz Mateus 21, 22? E tudo o que pedires em oração, se você crer, você receberá, se for da vontade de Deus. Olha o poder da oração. Terceiro, 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios, vigiem em oração. Estamos no tempo do fim, sim ou não? Sim. Sábado o pregador falou aqui quando começou o tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? 1798. Olha quanto tempo já começou o tempo do fim. Nós já estamos no fim do tempo do fim. E o que a Bíblia pede ali em Pedro para que nós façamos? Vigiem e orem. Ou está escrito ali, durmam e assistam Netflix. O que está escrito ali? Vigiem e orem. Ou é vão na pizzaria e assistam jogo. Não, é vigiem e orem. Vigiem e orem. E por último, Atos 12, 5 diz assim, ó, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas enquanto Pedro estava na prisão, o que a igreja fazia? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Tem alguém aqui entre nós da igreja que está doente? Você conhece alguém aqui da nossa igreja que está doente? Sim ou não? Estamos nós orando por essa pessoa? Sim ou não? Tem alguém desempregado aqui na igreja? Estamos orando por essa pessoa? Hã? Alguém falou eu? Se tiver desempregado, fala que nós já começamos a orar agora. Olha lá o Felipe. Orem pelo Felipe. Está desempregado? Você não está trabalhando? Não? Então vamos orar pelo Felipe. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele. Não era 1 ou 2 membros, era quem? A igreja.
Mas hoje nós estamos tão egoístas, que eu nem sei quem está doente na igreja hoje, não sei quem está desempregado. E eu estou falando por mim, não estou falando dos irmãos, estou falando de mim. Eu não sei, eu não sabia que o Felipe estava desempregado. Eu não sei quem está doente na minha igreja, eu não sei quem está precisando da minha ajuda, eu não sei para quem orar, eu não sei quem está precisando da minha oração. Por quê? Porque eu sou egoísta. Eu só penso em mim. Nós temos que aprender a amar e a orar pelos nossos irmãos. Passa para mim, Felipe. Passa aí, Felipe, para mim, que eu prometo vou orar para você hoje à noite. Conselho. Já vamos encerrando. Qual é o conselho? Oração diária é essencial para quê? Para o crescimento espiritual da igreja. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Precisamos formar hábitos corretos na nossa vida religiosa. E o que é oração? É um hábito correto. Então eu tenho que criar hábito de orar na minha vida, para que eu possa ter comunhão com Deus. Tem que se tornar hábito. Você não escova os dentes 3 vezes por dia? Ou às vezes até mais? E por que você não ora 3 vezes por dia? Você come 3 vezes por dia? Ah, Leone, eu preciso. Segue o texto. A oração diária é tão essencial ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual, como o alimento temporal ao bem-estar físico. O que o Espírito de Profecia está dizendo? Assim como você precisa comer para se manter vivo, você precisa orar para se manter salvo. Consegue entender? Assim como você precisa comer para manter o teu corpo bem, você precisa orar para manter a comunhão com Deus. E ela continua dizendo assim: devemos nos acostumar a elevar muitas vezes os pensamentos a Deus em oração. Se a mente vagueia, devemos fazê-la retornar mediante perseverante esforço. O hábito finalmente fará que isso seja fácil. Nós temos que lutar contra nós mesmos para que tenhamos uma vida de oração. Porque senão a gente só quer assistir TV e mexer no celular, irmãos. Nós temos que lutar contra isso. Não é justo eu ficar 6 horas por dia no celular e 5 minutos em oração. Não é justo. E depois olha para Deus e fala: Deus, me dá um carro. Não é justo, irmãos. Deus morreu na cruz por mim e por você, e você passa 5 minutos orando. E aí desses 5 minutos, 3 é pedindo. Mas pedindo carro, casa, sabe? Deus não é nosso garçom. Você quer ter comunhão com Ele, passe tempo com Ele. Um tempo bacana, um tempo legal. Conversa com Ele, explica a tua dor, explica a tua ansiedade, explica os teus medos, entrega a tua igreja nas mãos dEle, entrega os líderes, entrega a tua família, entrega o teu trabalho, os teus filhos. Pede para Ele, conta a dificuldade que você está tendo com o teu filho, que você está tendo com o teu marido, conta para Ele os problemas que você está tendo na igreja, que você está tendo no trabalho, conta para Ele as dores que você está sentindo no seu corpo. Se abre com Deus. Se abre com Deus. Por favor. Deus quer nos ouvir. Deus quer agir na nossa vida, mas a gente dá mais tempo para os amigos, para o futebol, para a televisão, do que para Deus. E daí quer passar a eternidade ao lado de Deus. Não vai. Não vai. Já falei isso aqui uma outra vez. Não vai, desse jeito não vai. Mude a sua mente para que isso seja um hábito fácil na sua vida. Tem mais um, Felipe? Olha lá. Eu gostaria que todo mundo lesse isso. Todos enxergam ali? Conseguem enxergar? Sim ou não? Amém? Porque eu já estou meio ruim de visão, mas acho que dá para enxergar aqui na frente, né? Vamos ler todos juntos, porque isso aqui é o desejo do nosso coração para Deus. Vamos ler?
Vamos lá. Senhor Deus, por tua misericórdia, nos ajuda a ter forças e sabedoria para estarmos bem junto a ti, através de súplicas e orações. Senhor Deus, que em nossa vida tenhamos como foco principal termos íntima comunhão contigo. Senhor Deus, colocamos nossas orações em tuas mãos e confiamos plenamente em ti. Porque sabemos, Senhor, que tu queres o melhor para os teus filhos. Amém? É esse o desejo do seu coração? Amém? Sabe, irmãos, parece que falar de oração na igreja é uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples. Parece que todo mundo sabe que tem que orar, não sabe? Mas ninguém ora. Todo mundo sabe que tem que ter comunhão com Deus, mas ninguém tem. Vamos mudar de hoje em diante as nossas vidas? Quem aqui se compromete diante de Deus em mudar a sua vida hoje? Vamos orar mais, irmãos. Eu digo uma frase forte aqui na frente, mas eu tenho certeza que eu faria isso. Eu rasgo a Bíblia se você orar e Deus não agir na sua vida. Eu rasgo a Bíblia. Porque eu creio nesse Deus a quem eu oro. Eu creio que esse Deus pode mudar a minha vida, porque Ele já mudou. Eu creio que esse Deus muda vidas, porque eu já vi Ele mudar a vida de muitas pessoas. Mas o poder da oração, a oração é a chave, junto com a fé, que abre as portas do céu, amém? Que de hoje em diante, o nosso lar seja um lar de oração. Que a nossa igreja seja uma igreja de oração. Todas as sextas-feiras, né, Rosvaldo? Está tendo oração aqui. E eu sei que teve um dia que vieram 3 pessoas aqui só. Eu quero ver a partir de sexta-feira que vem. Tem que ter mais gente aqui. Não é possível que a igreja verdadeira do Senhor Jesus não queira orar ao seu Pai. Não é possível. Não é possível que eu, como filho, não queira orar em casa para o meu Deus. Não é possível. É muita ingratidão. Depois dele dar Jesus na cruz do Calvário, eu não querer orar a Ele para dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, obrigado. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Que a nossa vida, a partir de hoje, seja diferente. Não porque o Leone pediu no culto de quarta-feira, não, porque o Leone não é nada. Mas porque Deus pediu. Deus pediu, filho, eu quero falar com você hoje. Filho, eu quero tocar o seu coração. Eu quero ouvir a sua voz, filho. Felipe, vamos mudar o hino final? Procura aí para mim O Segredo da Madrugada, do Leandro Borges. Procura aí no YouTube para mim, por favor, Felipe. Nós vamos encerrar cantando esse hino hoje. Talvez vocês conheçam, talvez não. Mas eu queria muito que você prestasse atenção na letra dessa música. Você conhece essa música, Brenda? O Segredo da Madrugada? Não? Então nós vamos cantar juntos daqui. Deixa eu ver se o Felipe acha ali. Nós vamos cantar um outro hino, mas eu quero cantar esse hino com vocês agora, para que vocês entendam o que Deus quer de nós. É O Segredo da Madrugada, do Leandro Borges. Vamos ficar em pé para louvarmos ao Senhor? Se você sabe cantar, cante junto. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa letra agora. Fecha o teu olho, não deixa que nada te atrapalhe. Só presta atenção nessa letra.
Feche os seus olhos, imagina Deus falando com você. Eu vi quando você se levantou. Eu vi quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar. Deus falando com você. Eu já sabia o que você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você bocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. É que o dia foi difícil e eu tô cansado demais. Achei tão lindo. Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente, que eu sou dos teus pensamentos, sei tudo que se passa aí dentro do seu coração, toda intenção já decifrei. Só de ver você de joelhos, eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que você vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o coração de Deus. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama para falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só para falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo. Por quê? Porque Deus ama quem de madrugada ama estar com Ele. Só de ver você de joelhos, eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o coração de Deus. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama para falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só para falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Eu amo só você e Deus, e a cidade dormindo. Senhor Deus, Pai de misericórdia, por favor, Senhor, ouça a nossa adoração nessa noite. Mas, por favor, também, Senhor, ouça o nosso pedido de perdão por não estarmos devidamente em comunhão com o Senhor.
Pai, tenha misericórdia de nós, do nosso coração de pedra. Por favor, Senhor, perdoe as vezes que não oramos ao Senhor, que não agradecemos a Ti. Perdoa, Pai, porque nós perdemos tempo com tudo, menos em oração com o Senhor. Por favor, Deus, nessa noite aqui na igreja do Caiuá, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nos torna homens e mulheres e crianças de oração, Pai. Por favor, que tenhamos íntima comunhão contigo, porque nós queremos ir para o céu. Nós não queremos mais ficar nesse mundo pecaminoso, Pai. Por favor, ouça a nossa oração. Eu sei que o Senhor nos ouve, Pai. Esteja com cada pedido de oração que foi feito aqui nessa noite. Toca o coração daqueles que estão doentes, aqueles que estão sem trabalho, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo humilhados, aqueles que são débeis na fé, Senhor. Por favor, esteja com cada um dos seus filhos nessa noite. E que a oração seja um hábito, Senhor, entre nós, Paizinho. Que a oração seja uma intimidade, uma comunhão entre nós. Que nós possamos ser íntimos a ponto de nós ouvirmos a Tua voz falar ao nosso coração, Pai. Por favor, nos molda, Senhor. Por favor, nos usa. Que possamos orar uns pelos outros. Que possamos orar pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas. E principalmente, Pai, que possamos orar pelos nossos inimigos também, assim como o Senhor Jesus ensinou. Por favor, Pai, derrama Teu Santo Espírito sobre a igreja do Caiuá nesse momento. Eu clamo, Senhor, dos altos céus, que o Teu Santo Espírito se faça presente entre nós. E toque o coração e a vida de cada um dos irmãos nessa noite. E que ao irmos para os nossos lares, Senhor, nos sentimos abençoados e protegidos pela Sua santa e poderosa mão. Nos dá um restante de semana na Tua companhia, Pai. E que possamos ser luz por onde quer que passemos. Essas bênçãos nós Te pedimos, Pai. Não que haja mérito em nós, mas pedimos no doce nome de Jesus. Amém.